paz a todos. Eu quero trazer um estudo no nosso canal Guardião da Palavra de Yau, que com certeza mexerá com a mente de muitos dos ouvintes e inscritos aqui do canal. Esse estudo qual eu quero trazer é uma revelação muito enigmática dentro da própria Escritura Sagrada. Fala a respeito dos filhos da serpente e dos filhos do Criador. Fala a respeito do que está escrito em Romanos, que fala dos vasos predestinados para a desonra e os vasos predestinados para a honra, para a salvação eterna. Fala a respeito dos bodes e das ovelhas. Fala também do joio e do trigo. E esse estudo qual eu quero ministrar aqui neste momento mexe com a mente de muita gente. Porque como está escrito, muitos dentro do sistema ainda tomam leite. Muitos não se acostumaram com o alimento sólido, com aquela comida mais forte, com aqueles estudos que mexem com a cabeça de muita gente. Não que mexe com a cabeça para trazer uma distorção dentro das escrituras, mas um entendimento maior delas, porque as escrituras não é só essas páginas em que folheamos e lemos e meditamos, não. As escrituras, elas são espirituais e elas se discernem espiritualmente para aqueles que são espirituais e que buscam viver espiritualmente neste mundo cheio de corrupção. Mas como que está escrito que o Criador determinou que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e criou as aves do céu, as feras do campo, ordenou as águas para que crie os peixes debaixo das águas, ordenou também a terra que ela produza seus frutos e os seus alimentos. E vendo isso, o Altíssimo viu que tudo era bom. E no sétimo dia descansou. Porém, não se sabe quanto tempo é determinado por ele mesmo. São 7 dias, pois está escrito que 1000 anos para o Eterno é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, essa revelação não sabemos. Não se sabe quanto tempo passou aqui da criação de tudo e logo em seguida do homem. O ser humano em si, o homem em si, quando criado pelo Altíssimo, ele tinha dentro dele uma essência feminina. Pois está escrito que o Altíssimo, vendo que cada animal tinha sua fêmea, tinha sua companheira, ele fez com que Adão caísse num profundo sono. E ali ele retirou a sua costela. E daquela essência que havia dentro do homem, junto com a costela, o Altíssimo fez para ele Eva, sua companheira. E ali os abençoou, os criou. É como se nesse momento o Criador tivesse celebrado na eternidade um casamento entre Adão e Eva e abençoou os dois. E ali os ordenou: comam de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dominem sobre todos os animais do campo, sobre todos os animais das águas, sobre todas as aves. O Altíssimo ordenou e deu o jardim para que eles vivessem em paz e em plena comunhão como viviam. Porém, ali naquele momento, observava Satanás toda a criação do Altíssimo. E como desde o início se houve inveja dentro do seu coração contra o Altíssimo, ele quer trazer junto com a semente do Altíssimo a sua semente. Ele quer trazer junto
a corrupção na humanidade através da sua semente. E como está escrito, ele usa uma serpente. Pois, se está escrito que depois da tentação, o Altíssimo amaldiçoou a cobra para que ela se rastejasse com o seu ventre no chão e comesse o pó da terra para sobreviver, então isso significa que aquela cobra, ela andava, ela tinha pés e mãos, ou provavelmente voava. Mas, segundo historiadores, é mais claro que ela andasse em pé e tivesse uma semelhança quase idêntica à do homem, pois está escrito que a serpente era um dos animais mais inteligentes que havia no jardim. Então é como se ela tivesse uma facilidade de conversar com Adão e Eva. E ali Satanás, vendo que naquele momento a mulher estava sozinha, Eva estava só, não estava na companhia de Adão, a serpente se aproveita, dominada pelo inimigo das nossas almas, ela se aproveita daquele momento e aparece diante de Eva. Repare bem que a serpente não oferece uma fruta, ela oferece o fruto. Se perguntarmos a um homem e a uma mulher qual fruto é mais desejável aos olhos do homem e aos olhos da mulher, o casal irá responder: meu esposo, minha esposa. Então, o fruto qual a serpente oferece a Eva neste momento é a relação sexual. É o conhecimento entre o bem e o mal, a qual muitas pessoas não têm o entendimento e acham que a serpente prontamente pegou uma fruta, uma maçã, e ofereceu a Eva e disse: coma e conhecereis o bem e o mal. É nesse momento em que há o mistério revelado. Ela oferece o sexo à serpente, à mulher, a Eva. E ela tem relação sexual com Eva. E ali, dentro daquele vaso, é por isso que as Escrituras nos trata como vasos. Então Satanás, ele tem uma brilhante ideia de colocar dentro da mulher, dentro do útero da mulher, a sua semente, através da serpente. É por isso que no livro de Apocalipse também descreve a serpente como a figura de Satanás. Só que aqui os tempos não se dá, se passaram dias, semanas, mas a serpente engravida Eva e logo em seguida diz: e aconteceu que ela questionou a mulher e disse: então foi isto mesmo que o Criador falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, o Criador disse: dele não comereis e não tocareis, para que não morrais. É nesse momento que a serpente declara. Então a serpente alegou à mulher com toda certeza: não morrereis. Aqui ela diz: olha o que praticamos, olha o que fizemos. Você não morreu. Não aconteceu nada. Agora você é conhecedora do bem e do mal. Pois Adão e Eva, eles viviam nus. Eles não tinham vergonha um do outro. Andavam, caminhavam, dormiam, comiam juntos. E não havia vergonha nenhuma entre ele e entre ela. E passa-se o tempo, não se sabe que tempo que foi esse,
Adão chega diante da mulher e a mulher oferece o mesmo fruto que a serpente o ofereceu. E Adão conheceu Eva e gerou nela um filho. Porém, a ciência nos deixa claro que isso é possível, de uma mulher engravidar de 2 homens ao mesmo tempo e dar à luz a gêmeos. Pois tem casos nos Estados Unidos de uma mulher que se relacionou em menos de 72 horas com 2 homens diferentes, engravidou de filhos de homens diferentes, porém gêmeos, não idênticos, mas filhos gêmeos. Então aqui Adão conhece Eva, engravida ela, porém dentro do seu ventre já havia a semente da serpente, porque a palavra semente, ela vem de sêmen. Entenderam o mistério? A palavra semente vem de sêmen. É por isso que o Messias, numa das suas parábolas do joio e do trigo, ele diz que o semeador plantou uma boa semente, mas indo dormir os trabalhadores à noite, veio o inimigo e semeou a sua semente. A semente do bom trabalhador aqui é o trigo. Porém, quando todos os trabalhadores dormiram, o inimigo veio e semeou a semente do joio, que, se formos comparar, é idêntico, são idênticas as 2 sementes. Porém, quando você amassa a semente do trigo, ela produz massa, ela produz pão, ela produz o alimento, ou seja, aquilo que traz a vida. Porém, quando amassamos a semente do joio, ela produz uma borra, e daquela borra sai um líquido, e daquele líquido preparado, bem preparado, ele torna-se um veneno mortífero. Ou seja, a semente que Satanás lançou dentro do ventre de Eva causa o mal, produz veneno, produz a morte. Porém, a semente que o Criador colocou no ventre de Eva, através de Adão, produz a vida, traz a salvação para todo aquele que crê. Pois isso é uma profecia dentro das Escrituras. Porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. E da semente da mulher nascerá um que pisará a tua cabeça, e tu morderás o seu calcanhar. Então as Escrituras nos mostram que pelos seus frutos conhecereis a árvore. Pela árvore conhecereis os seus frutos. Então você vê crescendo agora Abel e Caim. Abel, o filho da luz, Caim, o filho das trevas. Abel, a ovelha, Caim, o bode. Abel, o trigo, Caim, o joio. É muito fácil de compreender as Escrituras Sagradas. Precisa-se ser espiritual, buscar a espiritualidade para examiná-las e compreendê-las e colocá-la em prática. Passar dos tempos, o Altíssimo pede uma oferta. E o que Abel traz? Abel traz do seu rebanho o melhor cordeiro para apresentar ao Altíssimo. Ele tem a revelação do que é espiritual, porém Caim não tem. Ele traz um belo cesto das suas plantações, pois ele não tem a revelação do que é a salvação. E
disso, o Criador não se agrada do que ele traz. E dentro dele gera-se aquilo que é dele mesmo: a maldade, o desamor. No final das contas, a morte. Ele leva o seu irmão para o campo e ali o mata, traga a vida do seu irmão. A essência de Caim, a essência dos filhos da serpente é a morte. E se analisarmos bem toda a Escritura, lá de Gênesis a Apocalipse, você vai ver, principalmente no Novo Testamento, o Messias chamando muitos dos escribas e sacerdotes e dizendo: vocês são filhos do diabo, vocês são filhos da serpente. Como está escrito também aqui no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 22, está escrito: mas o que tens a dizer, se o próprio Criador suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para com os vasos de misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Ou seja, o Criador suportou por muitos e muitos anos os vasos da desonra, os vasos da ira, os vasos da desobediência, que estão predestinados para a condenação eterna, para o fogo eterno que foi preparado antes da fundação do mundo. E os vasos de honra, os vasos da glória, do amor, para a salvação eterna, junto com o Pai Celestial. E aí você deve estar se perguntando: sim, mas o Criador destruiu toda a terra com o dilúvio. E como que o mundo, se o Eterno destruiu toda a semente da serpente no dilúvio, como que o mundo continua essa maldade, essa malignidade do jeito que está, essa corrupção? Eu explico para você. Se formos pegar o que está escrito, Caim se casou com a sua própria irmã, quando ele fugira do meio do jardim e fugia da presença do Altíssimo. E aí sua linhagem cresceu. E se formos pegar sua genealogia, todos os seus filhos ali eram maus, praticavam maldade. Então, tendo ali o dilúvio, passar muitos anos que se passou, o Altíssimo escolhe um homem chamado Noé, e ali os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com as suas 3 noras e a sua esposa. Ele ordena e Noé obedece, constrói uma gigantesca arca para que toda a sua semente, não se esqueçam que semente vem de sêmen, toda a sua semente sejam salvas e inicie-se um novo mundo, uma nova geração, com paz e amor. Porém, Satanás já havia enchido o coração de um que traz o nome de Cã, da descendência de Noé, mas com a malignidade dentro do coração de Caim. É como se ele arrastasse nas suas entranhas uma gota de sangue daquele homem. Pois, como está escrito, que mesmo atravessando todo o dilúvio, as águas tendo baixado e a terra voltasse a ser terra, Noé plantou uma vinha, e ali, daquelas vinhas, ele fez vinho
e tomou vinho e se embriagou. E Cã, vendo seu pai embriagado, conheceu a nudez de seu pai. Conheceu a nudez de seu pai, ou seja, ele se relacionou com a sua própria mãe. E depois de sabendo isso, Noé amaldiçoou Cã. Maldito seja Canaã, maldito seja Cã. A linhagem da semente da serpente foi crescendo, foi se passando. Então, continuamos na linhagem de Cã, vemos que os seus filhos e filhas vão crescendo, e ali tem-se um dos seus filhos chamado de Cuxi, e o qual Cuxi deu à luz a um filho chamado Nimrod. E Cuxi, o nome de sua esposa é Semiramis. Porém, historiadores afirmam que Semiramis mata Cuxi, que é o seu esposo, e se relaciona com Nimrod, o seu próprio filho. E a maldição vem se arrastando na semente da serpente. No meio da semente da serpente, a maldição ela se arrasta. E desse relacionamento de mãe e filho, nasce uma criança, o qual recebe o nome de Tamuz. E sabendo disso, o tio-avô de Nimrod, chamado Sem, pega Nimrod, o mata, o esquarteja, pega todos os seus pedaços e corta e esconde todos eles. Semiramis, neste exato momento, diz, no acampamento onde moravam, que uma fera selvagem matou Nimrod e convida todas as mulheres a procurarem as partes de Nimrod para que sepultassem o seu corpo com honras e glórias. E segundo os historiadores, a única parte do corpo de Nimrod que não foi encontrado até hoje é o seu órgão genital. É por isso que eu vou abrir um parêntese aqui nesse estudo e trazer também uma outra revelação. Pode ser que pareça loucura aos ouvidos de muita gente, mas muitos que estão assistindo esse vídeo espiritualmente vão compreender. É por isso que hoje é comemorado o Natal, como aquela árvore de Natal. Muitos países é celebrado o poste-ídolo, como nas escrituras também está escrito no livro dos reis que os homens se corrompiam fazendo poste-ídolos para que ali adorassem aquela criança, ali adorassem a Baal, trazendo a figura de Nimrod, trazendo a lembrança da figura de Nimrod em adoração. Aquele poste-ídolo no formato de um órgão genital era para trazer lembrança de que Nimrod, o grande caçador, existiu na terra, ou seja, aquele homem da semente e da linhagem da serpente. O mundo está corrompido de tal forma que muitas coisas ainda não são compreendidas espiritualmente. Então, de acordo com as escrituras sagradas, todo mundo está corrompido. Todo mundo está corrompido por conta da semente da serpente, por conta do sêmen que o inimigo lançou
dentro do vaso, dentro do útero de Eva. Mas é pela graça que somos salvos. É pela graça que sois salvos. É desse exemplo que temos a diferença entre o bem e o mal, entre a semente da serpente e a semente do Criador. Uns têm prazer em praticar a maldade, outros têm prazer em praticar o bem, sem olhar a quem. Muitas imagens, muitos símbolos, muitos ídolos, muitos mistérios escondidos. Eu poderia retratar aqui muitas coisas, mas o vídeo, o qual eu estou gravando agora, é para que os irmãos tenham discernimento da semente da serpente e da semente do Criador, do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, dos vasos de honra e dos vasos de desonra, dos salvos e dos não salvos. Sendo assim, como está escrito na parábola do joio e do trigo, que os trabalhadores perguntam: Mestre, queres que arranquemos o joio no meio do trigo para que não o sufoque? E ele diz: não, deixai-o, pois naquele grande dia eu farei separação. O joio será queimado no fogo e o trigo levado à santidade, levado às purezas do céu, ao Criador que o criou. E o joio será condenado juntamente com Satanás e os seus anjos. Então essa é a grande diferença. Eu vou abrir um parêntese aqui e falar sobre os nefilins, os gigantes que haviam sobre a terra. A estatura da serpente como animal era uma estatura gigantesca, era grande. Por isso que juntou as duas sementes da serpente e da mulher e nasceram ali os gigantes. Foi-se crescendo e multiplicando na terra e vem se arrastando até hoje, até nos dias de hoje. Se formos ver, os filisteus dali tinham um homem chamado Golias. Aquele homem, cada mão, ele tinha 6 dedos. Era um homem gigante, descendente da serpente. É por isso que nas Escrituras você vai ver o Altíssimo ordenando: matai as crianças, os animais, os idosos, as mulheres, os homens e os meninos. Porque todos ali eram descendentes da serpente.